Alô, galera, muito boa noite. Está no ar a partir de agora aqui no canal WR Produções, o programa Você é 10 Esportes. Comigo, Edivaldo Barbosa, com o Charles dos Anjos, comentarista bom de bola. Hoje é dia 8 de julho de 2021. Hoje tem futebol, tem Série B, jogo único da rodada, 10ª rodada. O Vila entra em campo daqui a pouco, às 9 da noite, contra o Remo em Belém. Ontem, pela Série A, o Atlético empatou em casa com o Sport Recife. Já o Goiás tem parada difícil amanhã à noite pela Série B. O Alviverde, que anunciou a contratação do atacante Nicolas do Paysandu, enfrenta o líder Náutico. Vamos falar no programa de hoje de seleção brasileira. No sábado à noite tem decisão da Copa América, Brasil e Argentina no Maracanã. E também vamos falar de Eurocopa. Inglaterra e Itália, no domingo às 4 da tarde, decidem a Eurocopa em Wembley, em Londres. Enfim, muitos assuntos para você conectado, você ligado aqui no canal WR Produções, com o programa Você é 10 Esportes. Você pelo YouTube, você pelo Facebook, que prestigia a gente 2 vezes por semana, às quintas e também às terças-feiras. Terça e quintas, o Você é 10 Esportes, tem a apresentação minha, Edivaldo Barbosa, os comentários do comentarista bom de bola, Charles dos Anjos, e na produção, o sempre eficiente Reginaldo Oliveira. Meu amigo Charles, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bom, Edivaldo? 100% a 1000 por hora. Um forte abraço para você, um forte abraço a todos que estão conosco em mais um programa aqui do Você é 10 Esportes. Edivaldo, uma peça importante, o namoro, meu destaque, peça importante, contratação pela equipe do Goiás, por empréstimo, vem do Paysandu, o atacante Nicolas, de 31 anos, o Goiás já está namorando esse jogador há mais ou menos uns 35 anos, e agora chegou, mas chega por contrato de empréstimo até o final da temporada. Jogador de 31 anos de idade, marcou 37 gols em 103 partidas com a camisa do Paysandu, chega para disputar a posição no ataque do Goiás. Vamos começar o programa de hoje falando do Vila Nova, até porque o Vila joga daqui a pouco, né, gente? 9 da noite, lá no Baenão, em Belém, Vila Nova e Remo. Remo e Vila Nova, e o time do Vila Nova não terá o Pedro Júnior, atacante que está suspenso, Charles, com o 3º cartão amarelo. Vai estar reforçando o Vila, né? É? Você acha que não reforça, não? Reforça? Rapaz, eu tenho uma brincadeira com um funcionário lá do Vila Nova, que é o seguinte, ele ganhou uma chuteira do atacante Pedro Júnior, e aí no que ele ganhou essa chuteira do Pedro Júnior, aí numa pelada nossa aí, ele fez bastante gols. Aí nós brincamos com ele, né? Até numa chácara aqui, quem nos conhece sabe. E sabe também de quem que eu tô falando, que ele deu a chuteira. E aí ele brincou nessa situação com a gente, ele fez 4 gols. 4? 4 gols. Aí a gente falou assim, depois, né? Teve um negocinho lá, depois e tal, no terceiro tempo. Aí nós falamos assim pra esse rapaz, assim, você podia devolver a chuteira pro Pedro Júnior pra ver se ele faz esse tanto de gols que você fez aqui na pelada. Hipoteticamente falando, se eu estivesse naquele jogo jogando no Serra Dourada com essa chuteira do Pedro Júnior, eu marcaria aquele gol que passou rente à trave? Bom, sim. Se ele tivesse usado, não, né? Mas se fosse, talvez sim. Ô, Edivaldo, posto mim, isso, vamos falar de Vila. Posto isso. Para mim, o Pedro Júnior não vem fazendo uma boa temporada pela equipe do Vila Nova. Haja vista que ele errou alguns gols importantes, cara a cara. Também fez alguns gols importantes, mas para mim, sinceramente, ele não vem ajudando o Vila Nova. Claro que nós também não devemos colocar toda essa carga em cima do jogador Pedro Júnior, até porque nós já estamos falando aqui que o Vila Nova não tem um setor de meio campo, aquele setor de transição. O Vila Nova poderá repetir a equipe que jogou na última partida que empatou contra a Ponte Preta, que é o David, no meio de campo, que eu digo, né? O David... Aliás, vamos falar a escalação toda, né? A provável escalação. Você sabe aí a escalação toda? Não, mais ou menos. Tem George no goleiro, o Belão
Daniel Belão na lateral direita, aí a dupla de zaga, o Renato e Rafael Donato, e na esquerda o William Formiga. Aí no meio de campo vem o pé de ferro, o David. Aí vem Dudu, que está voltando de lesão, jogou contra a Ponte Preta, mas está sem ritmo, está voltando o Dudu. Daqui a pouquinho eu acho que nós provavelmente teremos uma entrevista, nós temos a entrevista do Dudu, vamos soltar a entrevista do Dudu. E aí, para compor, chega o Cássio Gabriel, que joga também no meio de campo, e na frente, e o Arthur Rezende, né? Então vamos lá, o meio de campo, que eu me bananei aqui, parecendo o Caio Ribeiro, bananado. Dudu, David, Arthur Rezende e Cássio Gabriel. Na frente, Kelvin e Alisson. O Alisson que para mim é um dos melhores jogadores até o momento. Então o Vila Nova, ele tem a obrigação, está jogando fora, não sei o quê, contra o Remo. O Remo é lanterna. O Remo é lanterna, joga lá no Baianão. Não é Baianão, é Baenão. Lá no centro de Belém, contra a equipe do Remo, que tem apenas 7 pontos. É o último colocado, que inclusive, viu, Edivaldo e amigos aqui do Você é 10 Esportes, está estreando um treinador novo hoje do Remo. É Felipe Conceição, que estava ainda há pouco, era o último treinador da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que não vem bem nesta Série B de Campeonato Brasileiro. O certo é que o Remo foi adversário do Vila Nova no Campeonato Brasileiro que começou ano passado, da Série C, terminou este ano, e o Vila acabou sendo campeão. Aqui, no Honesto Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, quando eu falo aqui, é na região metropolitana de Goiânia. O Vila Nova goleou o Remo por 5-1 no jogo da volta, venceu lá por 3-2 em Belém. Enfim, o Vila tem a chance de pontuar mais uma vez fora de casa, até porque o Vila venceu o Operário fora de casa, primeira e única vitória fora de casa. Em casa bateu o CSA e hoje tem a chance de vencer o Remo em Belém. O Vila tem uma boa chance, apesar que o Vila Nova, na minha modesta opinião, tem uma defesa boa, exceção apenas dos laterais. O meio-campo do Vila ainda não produziu o esperado e o ataque do Vila é refém do meio-campo. Você concorda comigo? Exatamente, nós estamos falando isso há muito tempo. O Vila Nova, que nas últimas 3 partidas não faz gols, né? Aliás, das 9 partidas fez apenas 5 gols. É bem pouco. Aliás, Vila Nova e Remo têm os piores ataques. Os piores ataques da Série B. Tudo indica que será um jogo muito difícil tecnicamente. Tudo indica. Mas, enfim, o fato é que nós devemos torcer para a equipe do Vila Nova. Já falamos aqui a escalação. O Vila Nova está na 12ª colocação, com 10 pontos, né? 10 pontos ganhos. O Remo tem 7, ou seja, se o Remo vencer, o Remo empata com o Vila Nova em número de pontos. Sem dúvida, chega a 2 vitórias também. Sim, claro. E o Remo, sem dúvida nenhuma, ganha esse fôlego. É onde o Vila Nova, claro, se o Igor Magalhães quiser se manter no comando técnico do Vila Nova, passa por esse jogo de hoje. Aproveitando o IC, estamos falando do Vila, o Chaz anunciou agora há pouco, vamos ver a entrevista do meio-campista Dudu, concedida ontem, antes da viagem da delegação para a capital paraense. Vamos ver aí o Dudu. Na hora de botar a mão na massa, passa primeiro no depósito do Zezé. Materiais de construção, linha completa de pisos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e tintas. Coletivo com o volante Dudu. Dudu, pergunta do Alexandre, Jornal Popular. Boa tarde, Dudu. O que você destacaria como fundamental no trabalho do Igor, que ajuda a explicar a melhora do time que vem apresentando nas últimas rodadas? Boa tarde. O Igor é um cara que sempre esteve conosco, né? Desde o ano passado ele está aí como auxiliar permanente do clube. Conhece bem todas as peças, é um cara que merece a oportunidade que está tendo, pela competência que tem. E a gente tem procurado assimilar as ideias dele, né? A gente, nesse pouco tempo aí de trabalho, a gente tem procurado assimilar da melhor maneira possível para que a gente possa fazer aquilo que ele pede e que a gente possa sempre estar conseguindo bons resultados. Pergunta do Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Dudu. Como foi sua passagem pelo Remo em 2018 e como o Vila pode tirar proveito da fase ruim do Remo no jogo de amanhã, já que eles estão muito pressionados? Boa tarde. Tive a passagem aqui pelo clube do Remo em 2018. Não tive uma sequência de jogos, a maioria
dos jogos que eu joguei foi entrando no decorrer dos jogos. Eu acho que fiz 3 ou 4 partidas somente. Foi um ano bem difícil para o clube, né? Quase caindo para a Série D, mas conseguimos a permanência. E a gente sabe, né, da dificuldade que é jogar aqui em Belém contra o Remo, sobre os seus domínios, sabe, da qualidade da equipe do Remo. E a gente vai procurar se impor, aproveitar essa má fase, né, deles e procurar fazer um grande jogo para a gente possa conseguir sair com a vitória. Pergunta o Humberto da PUC TV. Dudu, tá difícil sair o gol? Você tem vontade de arriscar mais fora da área, fora de área, ou estar dentro da área também para tentar resolver? Boa tarde. A gente tem trabalhado, né, para a gente conseguir fazer os gols. Como eu jogo um pouco distante do gol, eu sempre procuro ali estar por trás, estar arriscando chute de média e longa distância. Sempre procurando ajudar a equipe da melhor maneira possível para quem fazer o gol, a gente vai sair sempre feliz, né, pelos companheiros. Quem fizer o gol, quem a ganhar é o Vila. Legal, aí está o meio-campista Dudu, jogador que concedeu entrevista ontem, antes da viagem, claro, da delegação do Vila para Belém, onde o Vila joga daqui a pouco, 9 da noite, diante do Remo. Ele falou uma questão que me chamou muita atenção, não sei a sua atenção, Charles. O Vila precisa se impor, mesmo jogando fora, até porque jogar fora hoje no futebol brasileiro não quer dizer muita coisa, porque não tem torcida, né? Então, na verdade, quem está se beneficiando com essa situação é mais as equipes que estão jogando fora de casa. Sem Porque não dúvida. tem torcida, não tem pressão, ou seja, a única pressão que tem é dos dirigentes, dos poucos dirigentes que ficam na arquibancada, enchendo a paciência, e também da comissão técnica, apenas isso, porque a outra pressão não existe. Então, para mim, o Vila Nova realmente tem que se impor. Tem uma outra situação interessante. O Dudu passou lá pelo Remo. Jogou pelo Remo. Jogou pelo Remo, mas Disse isso aí. entrou no decorrer de algumas partidas, jogou 3 ou 4 partidas. Mas enfim, o fato é que daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, o Vila Nova entra em campo para tentar se manter fora da zona do rebaixamento. Claro que ainda depende de alguns resultados, mas a princípio o Vila Nova precisa disso. O Vila Nova está correndo para conseguir aqueles famosos 45 pontos que o livra da Série C do descenso. Odivaldo, se você me permitir, eu quero mandar um abraço. Sinta-se à vontade, meu líder. Primeiro quero mandar um beijo, um abraço para a nossa cantora, Alessandra Costa. Alessandra Costa. Um beijo Gente pra da melhor Alessandra. qualidade. Alessandra, que dia que você vai nos visitar aqui? Tá brincando com a imprensa esportiva goiana que sai escrita e falada. Com e um certeza. outro abraço especialíssimo é pro nosso queridíssimo, mas queridíssimo mesmo, tio Will. William. O Will tá nos assistindo aqui, Odivaldo. Um abração para ele, a gente fica feliz que você está se recuperando e graças a Deus você é uma pessoa forte, uma pessoa coerente, uma pessoa amiga que com certeza logo logo vai reforçar e muito o programa Você é 10 Esportes. Já que agora ele está assistindo, o William, eu já falei aqui algumas vezes, né? Que daqui a pouquinho, aquele coice de pulga, aquele coice de grilo, aquela coisinha rápida, né? Daqui a pouquinho você já vai estar aqui mexendo e tal, não sei o quê. Só que eu não tive personalidade, eu não falei quando você não estava assistindo, né? Agora que você está assistindo, porque eu falei o seguinte, eu falei, quando o William chegar aqui, ele vai começar a brigar com a gente, não sei o quê, enquadra aqui, briga com o Naldinho, briga comigo, e vai lá com o Edivaldo, o microfone tá errado, não sei o quê. Aí, se você puder vir com mais calma, porque a gente é um pessoal bacana, mas enfim, brincadeiras à parte, um beijo no seu coração, você já está em fase de recuperação, o pior já passou, agora é paciência, daqui a pouquinho, mas é daqui a pouquinho mesmo, você estará aqui dentro, dando um monte de palpites no estúdio da WR Produções 7, onde você sabe mais do que ninguém que você é um dos donos e faz parte dessa família. Para finalizar o assunto Vila Nova, Charles, o Vila está bem escalado pelo Igor Magalhães? O Vila está bem escalado porque é só isso que o Vila tem. E o Vila vai repetir a escalação. Isso é bom por uma situação. Isso ganha a confiança dos jogadores e dá aquele famoso entrosamento. Isso é importante, mas fora essa situação, tecnicamente nós sabemos que a equipe do Vila Nova é muito prática. Eu aposto numa vitória do Vila Nova, mas eu penso que será um jogo muito difícil. E uma vitória magra, né? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é fato, isso é fato. Sem dúvida. Vamos fazer um intervalo? Na sequência, vamos falar
do Atlético, vamos falar do Goiás, Eurocopa, Copa América, enfim, muitos assuntos para você ligado, para você conectado aqui no programa Você é 10 Esportes. Um instante só, já já a gente volta. Na hora de botar a mão na massa, passa primeiro no depósito do Zezé. Materiais de construção, linha completa de pisos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e tintas. De tudo para encanação, caixa d'água, mangueiras, portas, portal, portas veneziana, variedades em fios e kits para banheiros, armarinhos, materiais para pedreiro e entregamos nos 4 cantos da região. Rua Benjamin Santos, quadra 1, lote 15, Jardim Todos os Santos. Fone 3512-1313 ou 3512-1423. Legal, galera apaixonada por esporte em todo o Brasil. Voltamos com o segundo bloco do programa Você é 10 Esportes para falar do Atlético, que ontem entrou em campo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e apenas empatou no estádio Antônio Ascioli com o Sport Recife 1-1. O Atlético saiu até perdendo, sofreu o gol, 3 minutos depois o Arthur acabou empatando a partida para o Atlético. O Atlético, mais uma vez, jogando em casa, não atuou bem e acabou desperdiçando a chance de avançar ainda mais na tabela de classificação. Com o resultado, o Atlético segue na 8ª colocação, agora com 14 pontos ganhos. Estamos vendo, inclusive, imagens da partida em que o Atlético apenas empatou com o Sport Recife, que está numa crise danada. Uma crise terrível, tanto técnica como financeira e política, Charles. Então, Edivaldo, esse gol aí, acho que ele foi anulado, esse gol, mas foi um jogo bem sofrível, viu? Foi, não foi bom não. Edivaldo, foi um jogo bem sofrível. Agora, o que acontece é o seguinte, deixa eu só confirmar essas imagens, porque... Não, pode tirar, não, pode tirar. Então, obrigado, pode tirar, Reginaldo. O que acontece é o seguinte, esse jogo em específico, de Atlético e Vitória, foi o seguinte, somente o segundo tempo. Só o segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi sofrível, muito ruim tecnicamente. O Atlético não foi aquele Atlético que nós esperávamos que fosse. Ele tomou o gol da equipe do Sport, um gol bobo, um bate-rebate. Aí logo na sequência, o jogador que você acabou de falar fez o gol, foi um golaço, viu? Uma cavadinha, saiu na cara, o Arthur Gomes, até... E quase o companheiro do Arthur Gomes atrapalha. Quase que o Lucão atrapalha o Arthur Gomes. Aí ele saiu cara a cara com o goleiro, fez uma cavadinha, o Atlético não poderia ter empatado, o Atlético mais uma vez empata no estádio Antônio Ascioli, mas o engraçado é que ele empata dentro de casa e busca resultados fora de casa. Então, tem feito esse meio termo que vai ajudando a equipe do Atlético. Tanto que, em entrevista ontem, o dirigente Jovair Arantes, tem até um detalhe com relação ao Jovair, logo depois da entrevista, que ele fala que ele tem o direito de opinar com a equipe do Atlético. Aí eu pensei, todo mundo lá no Atlético opina, né? Pois porque da forma que ele falou, da forma que ele falou, ele é tipo Watson, ele tipo entra lá no vestiário e fala assim, Barroca, é o seguinte, chega assim, coloca assim, a escalação, coloca assim no bolso do Barroca, assim, fala assim, seguinte, escalação é essa. Aí o Barroca vai, tira o papelzinho, olha a escalação e fala assim, mas será que o Adson Batista e o Jovair Arantes não acertaram a minha escalação? Porque fica parecendo que é isso, Verdade. Os caras que escalam. Uma hora o Adson Batista falando da mudança. Ontem o Jovair Arantes falou que o Eduardo Barroca demorou muito para fazer as mudanças. É bem verdade que o Atlético não foi aquela, mas nem todo jogo será o mesmo. Outra coisa, você tem uma leitura de jogo na arquibancada, é diferente de quem tem a leitura na beira do gramado. Totalmente diferente. Você matou a charada. Totalmente diferente. Uma coisa é você ser torcedor. Outra coisa é você acompanhar o futebol e estar lá dentro, com a cobrança, com a adrenalina e outra situação. Muitas coisas, claro que nós sabemos que algumas partes são responsabilidade do técnico. Mas se os jogadores não executarem, aí fica complicado. Então, demora. Eu penso que realmente, nas demoras das substituições, o Jovair poderá ter um pouco de certeza. Mas nas outras coisas, aí não. Agora, você sabe que ele foi processado pelo Casagrande? Sei. O Casagrande Aquela pediu situação.
Eu não sei o valor específico. Eu não sou Casagrande pediu 16.700 mil reais. Aliás, 16.700 reais por conta da Juizado especial civil, né? então, porque o que aconteceu? Vai doar esse dinheiro para alguém aí. Não, não, e outra, nós sabemos que isso aí vai demorar e tal. Mais vai entrar em pedagógico. conciliação, é mais para dar ibope, porque, para quem não sabe, os atleticanos e também os telespectadores do Você é 10 Esportes, o Casagrande fez uma crítica porque o Atlético estava na Sul-Americana, viajou para o Paraguai para enfrentar o Peñarol, se não me engano, e aí o que aconteceu? Eles foram vacinados com a primeira dose. E aí, como eles estavam no Paraguai e essas doses foram compradas pela Conmebol, o Casagrande se achou no direito de criticar essas vacinas. E que eu não achei justo, porque a vacina tinha procedência. A vacina tem Não procedência, teve nada foi de normal. comprada pela Conmebol, estava no Paraguai, foi doada, ou seja, estava tudo certo, tudo Normal, lícito. tudo Tudo normal. lícito. E aí o Casagrande vem a público e fala que o Atlético não sei o quê, o Atlético foi isso, o Atlético foi aquilo, e aí criticando a postura do Atlético. Aí o Jovair, claro, veio a público falar, isso aí nós estamos cuidando de vidas, porque apesar dos jogadores dificilmente sentir algumas partes graves, algumas sintomas graves, são sempre assintomáticos, mas são vidas, podem passar para os seus familiares. E aí ele fez uma relação, uma comparação, quando o Casagrande mexia com entorpecente, no caso cocaína, falou que ele cheirava, que era um imbecil, fez entrevista e diante dessa entrevista no Jovair Arantes, o Casagrande, através da sua parte jurídica, decidiu entrar com processo contra o dirigente Jovair Arantes do Atlético. E o próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Série A será domingo, lá em Caxias do Sul, diante do Juventude. E aí? Do Juventude, sabe que horas? 11 horas da manhã. Olha 11 que da jogo bom, hein? Eu não vi, que jogo bom, hein? 11 horas. Você sabe o que acontece quando o jogador, quando tem um jogo 11 horas? Qual que é a preparação? O jogador tomou sopa lá pelas 9 da manhã? 8 da Não, manhã. senhor. O que não, é? senhor. O jogador come às 11 da noite, ele lancha, o famoso lanche. Ok. Aí ele acorda, entre 7 e 8 horas da manhã, ele come macarrão. Só macarrão? Macarronada. Ele come macarronada porque é carboidrato. Entendeu? Entendi. Então não tem aquele cafezinho. Claro, tem um pão, que é carboidrato também, mas a maior parte da dieta é macarronada. É um Deus nos acuda. Você gosta de macarrão? Não gosto, mas 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu como macarrão só quando eu tô saindo da casa Pois do é, Valdir. mas assim, posso dar uma pergunta? Claro. E lá no rótulo lá do macarrão vem escrito que hora você deve degustar a comida? Então, então, você já pegou essa situação por conta da bebida alcoólica, né? Você tem aprendido bem. Eu respondo para você com a maior Tranquilo, naturalidade. sinta-se à vontade. Não vem escrito no rótulo, até porque o macarrão de rotina, ele é servido em almoços e janta. Diferente da comparação que você fez com a bebida alcoólica, que em qualquer hora você pode saboreá-la. Sem dúvida. Você mostrou que entende também de Deixa eu nutrição. dar uns abraços aqui, posso? Sinta-se à vontade, meu líder. Depois eu fico postando que você fica me passando raiva, o pessoal fala, não fica com raiva do Edivaldinho. Não, eu só faço algumas Não fica perguntinhas, com né? raiva do doutor Edivaldo, não. O doutor Edivaldo é uma pessoa boa, não sei o quê, porque vocês não sabem o que acontece aqui. Aí, aqui, ó, pagodeiro aqui, ó. Aqui, ó. A Joelisa falou assim, ó, muito bom esse programa de vocês, parabéns pro dois. Joelisa é a esposa Do Valdir. Valdir. Estão aonde mesmo? Lá no Acre? O Valdir estava no Acre, acho que ele voltou aqui para Goiânia. Voltou pra Goiânia? O pessoal mandou ele de volta. Mandou? É. Lá no Acre, porque o pessoal do Acre... Esse Valdir já deu muito trabalho, hoje acho que não dá mais não. E a procedência? Dele? É. Não é tão boa assim não. Um abraço pro Valdir. Um abraço também para Esaú Ribeiro. Daqui a pouquinho tem jogo do Esse Vila a gente botou em procedência? eu acho que ele empata com o Valdir. Mas abração, né? Não, só esse, por enquanto, só esse aqui, de Valdir. Jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos bateu o Atlético Paranaense 2-1. O Bahia venceu o Juventude 1-0. Próximo adversário do Atlético, o Juventude. O Bragantino empatou com o Cuiabá 1-1. Fortaleza goleou o América Mineiro por 4-0. O Palmeiras bateu o combalido Grêmio do técnico Filipão, Luiz Felipe Scolari. Agora, foi né? contratado. Foi contratado agora, né? Foi contratado e estreia contra o Internacional no sábado. Ele faz o Grenal, porque não estava contra a equipe, não. Não, mas já os jogadores já jogaram com medo dele, com receio, porque a situação tá preta lá. Ele comanda mesmo, aquele bigodão, um homem de 72 anos, ele manda lá 72 mesmo. anos, ali fez história no Grêmio. Palmeiras venceu o Grêmio 2-0. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo 2-1. No final do programa temos aí
uma resenha Você vai ter sobre coragem? Pedir o Naldinho pra colocar? Eu vou. Não tem esse negócio comigo. Vai ter coragem? Coisa que eu não sei na vida é pipocar. É mesmo? Não pipoca. Que é isso, Pelé? Tem esse negócio comigo não. O Atlético Goianiense empatou 1-1 com o Sport Recife. Internacional perdeu em casa, no Beira-Rio, 2-0 para o São Paulo. Primeira vitória do São Paulo nesta Série A. 2 golaços da equipe do São Paulo. Um, inclusive, de voleio do Igor Gomes. Sem dúvida. Já o Fluminense empatou com o Ceará 0-0. E hoje, daqui a pouco, às 9 da noite, teremos Chapecoense e Corinthians. Charles. Então, a próxima, o Isaú tá perguntando aqui, bora tomar um. Você tá aqui no Canedo, ô Isaú? Se você tiver e for pagar, porque aqui, rapaz... Se tiver aqui no Canedo, nós vamos chamar uma viatura para conversar com você. Ô, Edivaldo, o próximo encontro da equipe do Atlético será contra o Juventude? 11 da matina. 11 horas. Já jogou às 11 da manhã? Já joguei, é ruim, Ih, mano. que péssimo. Meu Deus do céu. Naldinho já jogou às 11? Já? A novidade não. Lá, você sabe onde ele jogou? Lá no campo do Zé do Lá Bill. no Zé do Bruno Niquelano. Não tá brincando. Vai cuspir não, senão você vai molhar os equipamentos aí, ó. Calma, toma água de Calma. devagar. Lá no Alfredo Jaconi, joga contra a equipe do Juventude, que é a 12ª colocada. Ou seja, está próximo da primeira página, que agora a galera fala isso, né? A primeira página do Campeonato Brasileiro. Jogo dificílimo também para a equipe do Atlético. Só que, outra coisa, o Atlético joga mal aqui no estádio Antônio Ascioli e busca os resultados fora de casa. Maravilha. Gente, vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, vamos falar do Goiás, de Eurocopa, de Copa América, enfim, vamos finalizar bem o terceiro bloco do programa Você é 10 Esportes. Um instante só. Na hora de botar a mão na massa, passa primeiro no depósito do Zezé. Materiais de construção, linha completa de pisos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e tintas. De tudo para encanação, caixa d'água, mangueiras, portas, portal, portas veneziana, variedades em fios e kits para banheiros, armarinhos, materiais para pedreiro e entregamos nos 4 cantos da região. Rua Benjamin Santos, quadra 1, lote 15, Jardim Todos os Santos. Fone 3512-1313 ou 3512-1423. Legal, galera apaixonada por esportes em todo o Brasil. Chegamos com o terceiro bloco do programa Você é 10 Esportes, que vai ao ar sempre às terças e quintas-feiras aqui no canal WR Produções. Programa Você é 10 Esportes, comigo, Edivaldo Barbosa, com o comentarista Bom de Bola Charles dos Anjos e também, claro, com o Reginaldo Oliveira na produção, na técnica, na edição, ele que brilha fora, longe das câmeras aqui, o meu amigo Naldo, o Naldinho, que nunca jogou futebol. E, aliás, na próxima segunda-feira eu sempre apresento aqui na Canedo FM, na Canedo FM, o programa Canedo Esportes, do meio-dia a 1 da tarde. E na segunda-feira vamos estrear o quadro Batendo Bola com meu amigo Charles dos Anjos, 12h30 ele chega com comentário, falando do futebol goiano, futebol brasileiro, futebol internacional, sempre 1, 2, 3 assuntos por dia. O Charles vai esmiuçar ali sobre futebol, sobre esporte de maneira geral. Charles na Canedo FM a partir da próxima segunda-feira. O Charles, para quem não sabe, é multimídia. Ele domina tudo aqui no Canedo e na região metropolitana de Goiânia, viu, Charles? Então, primeiro quero agradecer, Edivaldo, até o convite para a Canedo FM 87.9, convidando vocês para ouvir a Canedo FM com o Edivaldo Barbosa na apresentação e também convidando você que nos assistem aqui no Você é 10 Esportes, através do YouTube e também do Facebook, no canal WR Produções 7. Repetindo, WR Produções 7, se inscreva, dê seu like, like é o joinha, viu, Edivaldo? Like é o joinha. Sei disso. Aperte o sininho, aquela sinetinha, ativando todas as notificações, porque todos os nossos produtos, todas as vezes que formos começar o nosso programa, você será notificado e, claro, irá se agraciar com essa beleza
que é o doutor Obrigado, Edivaldo obrigado, Barbosa. obrigado. Eu sei Você- que não veio do coração, mas paciência. Às vezes eu sou traíra mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wesley, lá do Depósito do Zezé, ele que é nosso colaborador. Esse é gente boa. Esse é gente finíssima. Hoje ele tá com a cabeça inchada, rapaz. Passei lá conversar com ele. Também disse que tá trabalhando demais, tá cansado e tal. Mas enfim, um abraço pro Wesley do Depósito Zezé. Abraço também pro Mylon. Mylon tá viajando, Mylon tá burrinho na sombra, rapaz. Ei, vida aqui boa. da Flex Media, também dono da Burgers Grill. Burgers Fest Grill. É porque é muito inglês, né? Às vezes a gente não domina. E tanto. imagine você que domina bem o inglês Eu e está esqueci tendo o nome. dificuldade, imagine eu. Enfim, um abraço pro Marlinho, um abraço também pra Charlene, um abraço também pro pessoal lá da Mimos Pet e um beijo pra Vera Lúcia, que está nos acompanhando Um aqui. beijão para dona Conceição, sua mãe também. E A essa- jovem! Essa jovem, se não mandar beijo e abraço pra ela, rapaz, mas já me fala. É. Manda um áudio de 2 minutos aqui no WhatsApp. E vamos falar do Goiás. Goiás que se prepara para a partir de amanhã, 9h30 da noite, sexta-feira, contra o líder Náutico. E hoje o Goiás, de forma oficial, confirmou a contratação do atacante Nicolas, jogador de 31 anos, que estava no Paysandu e foi emprestado ao Goiás até dezembro do ano que vem. Nicolas, jogador experiente, chega ao Goiás para disputar a posição no ataque com Bruno Menzenga e também o Aleph Manga. Esse jogador, inclusive, já está regularizado e pode até estrear amanhã diante do Náutico. Charles. Então, ele já está regularizado, já foi anunciado de forma oficial pela equipe do Goiás. É um bom jogador, viu? Um jogador E de desde área. o início do ano, o Goiás tentava a contratação Não, dele. há muito tempo, desde o início do ano passado, que o pessoal já queria esse Nicolas, jogador de 31 anos, é bom jogador, poderá até ajudar, viu, da forma que o Goiás está jogando. Agora, um detalhe é o seguinte, o Goiás deverá ter desfalques amanhã contra o líder Náutico, aqui jogando no estádio do Ailê Pinheiro, nossa, horário 9h30 da noite. Meu É Deus. terrível, é terrível. É terrível, gente do céu. Assim, para o jogador não, porque o jogador vive disso, mas para quem acompanha, para quem trabalha, vive disso, torcedores, o pessoal da crônica, é muito complicado. Mas enfim, deixando isso de lado, a equipe do Goiás não deverá contar com o Meia Elvis, que inclusive esteve no banco no último empate com vitória por 1-1, entrou no decorrer, tomou o terceiro cartão, não enfrenta a equipe do Náutico amanhã, 9h30 da noite. Outra provável mudança será o jogador Hugo na lateral esquerda. Ele sentiu um desconforto, tem uma lesão na lateral esquerda, sentiu um desconforto, uma lesão muscular, então poderá desfalcar. O Meia Elvis, certeza. O Hugo ainda é incerto. Caso o Hugo não jogue, entrará o jogador lateral esquerdo que veio do CRB, contratado, o lateral esquerdo Arthur. Então, desta forma, a provável situação em que o Goiás, provável time que o Goiás deverá jogar amanhã, será o Tadeu, o Apodi, o David Duarte e o Reinaldo. Na lateral esquerda tem essa dúvida, se o Hugo poderá jogar ou se terá a estreia do lateral esquerdo Arthur. Aí no meio campo vem o Breno, que já está jogando, Caio Vinícius, que também já vem jogando, e tem uma outra situação, viu, Edivaldo e amigos esmeraldinos. Não sabe se joga no lugar do Meia Elvis o Albano, que veio da Aparecidense, ou se joga o Miguel Filgueira, que foi aquele jogador que fez o lance daquela batida aqui jogando no estádio Ailê Pinheiro contra o Vasco da Gama. 1-0 Goiás. Então tem essas duas dúvidas. Não sabe se entra o Hugo ou o Arthur. E no meio de campo, não sabe se entra o Albano ou o Miguel Filgueira no lugar do Elvis. E na frente tem outra dúvida. Não sabe se vai o Luan Dias ou o Dadá Belmonte, que foi o autor do gol contra a equipe do Vitória. Eu estou otimista com essa partida amanhã. Olha, vai ser uma partida muito boa, previsão de bom jogo na Serrinha, até porque o Náutico vem realizando uma boa campanha na Série B, o Náutico do técnico Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, voltando à sua ex-casa. Ele comentou muito aqui, né? Ele mandou muito aqui. Ele... Não somente no Goiás, né? Vila, Atlético, enfim, eu gostava assim. Tem uma situação com o Hélio Entende? interessante, que eu estava na Rádio Difusora, Ah, e naquela época não era bem organizada a questão das coletivas. Sim. Você ficava na fila, chegou a minha vez na Rádio Difusora fazer entrevista com o Hélio. E eu fui um dos últimos. E... Então, você estava com o Adolfo Campos? Adolfo Campos, que Deus o tenha. Aí no vestiário lá, o Hélio começou a falar, o Adolfo entrou com a carrapeta e Sim. pergunta lá de cima. E chegaram a colocar lá 3 maçãs lá em cima da mesa. Aí o mordomo do gás, ó, como é sua repórter? Maçãzona naquela top. E eu, com fome, né?
Pá, você sabe, depois do jogo, Nossa terrível. Senhora, meu Deus do céu. Pã, uma, aí e o Érico falando, e o Adolfo fazendo pergunta, e etc. E eu fui na segunda. Pã. Quando eu fui na terceira, o Érico pegou na minha mão e falou, opa, deixa uma pra mim. Aí eu Deixa eu passar. deixei uma pra ele. Pra quem não sabe, Edivaldo, você que tem uma experiência bem maior no rádio, eu comecei ainda há pouco tempo, tenho apenas 7 anos, mas para quem não sabe, explica pro pessoal o que é a carrapeta. Carrapeta é aquele foninho que hoje ninguém usa Hoje mais. não usa mais. É um mas- foninho que você acopla ele ao rádio e a outra parte, o entrevistado, ele ouve. Ele ficava ouvindo, eu com o meu fone aqui. É o famoso retorno é do o rádio. retorno do rádio. Aí eu ouvia, enfim. Porque para quem não sabe, antigamente os Os radialistas. radialistas, na cronistas. verdade os repórteres, setoristas, eles andavam com um radinho. E esse radinho era acoplado um fone de ouvido. Aí Para tinha- retorno do repórter e a carrapeta. Exatamente, para retorno do repórter e a carrapeta. E aí o Adolfo Campos, que para mim foi um dos melhores que já Disparado. passaram por aqui. Muita gente fala do Cajuru, nós respeitamos. Mas para mim o Adolfo era muito chato. Mas o que ele tinha de chato, ele tinha de muito bom. E ele, como dirigente, como Âncora, como dono de equipe. dono de enfim. equipe, eu queria falar dono de equipe. Ele era muito chato para perguntar. Claro, o Hélio dos Anjos sabia disso, só que a fome era monstruosa do nosso querido Edivaldo Barbosa, que ele queria pegar. a Oi, segunda dá uma marca. fome depois do jogo. E da minha gente, antes, quando nós fazíamos jogo no Serra Dourada, inclusive. Não, lá em cima tem um lanchinho, né? Mas lá Lá embaixo. não tem. Por isso, voltando a falar do Goiás. E aí? Pra mim, o Goiás vence amanhã por 2x1. 2x1? 2x1. Bom, só se o Goiás queimar muito a minha Pois vida, é, mas porque esse- dificilmente o Goiás vai fazer uma mesma partida e o Pintado vai errar novamente da forma que Errou contra a contra o equipe do Vitória. Isso Vitória. foi claro. Tanto é que o Rogério Pinheiro reuniu-se Deu uma com ele pressãozinha e nele. deu uma pressão. Entendeu? E aí? Essa tanta dúvida. Por que isso, Charles? Tá de dúvida o quê? Aqui? Né, na Não, escalação. Primeiro o Elvis por conta do terceiro cartão. Na lateral esquerda é lesão. Então, até então, ok. Agora, as dúvidas estão na frente. Porque se bem que você tem razão, né? No lugar do Elvis, ou joga Albano ou joga o Filgueira, né? E na frente ou entra o Dadá Belmonte ou entra o Luan Dias. Pra mim, entrará Albano e Dadá Belmonte. O Miguel Filgueira vai esperar, porque ele ainda está evoluindo. Isso foi bem claro na entrevista do técnico Pintado. E o Dadá Belmonte foi um jogador que é muito rápido, muito ligeiro, entrou bem contra o Vasco da Gama e foi o autor do gol contra o Vitória. Então, pra mim, na minha visão, o Goiás entra com o Albano no lugar do Elvis e entra com o Dadá Belmonte no lugar. Aliás, se mantém Dadá Belmonte na frente junto com Aleph Manga e Bruno Mezenga. O Aleph Manga tá voltando também. O jogador começou bem a Série B, caiu um pouco de produção. Quem sabe amanhã ele faz pelo menos um gol contra o Náutico. Vamos rapidamente falar de Copa América. No sábado, 9 da noite, tem Seleção Brasileira e Argentina. Neymar versus Messi. E aí, Charles? Ó, antes, deixa eu mandar um beijo aqui pra Vera Lúcia, que está nos assistindo, está nos parabenizando. Valdir Moreira tá aqui. Boa noite, estamos juntos. Valdir Moreira. Grande Valdir. Valdir que jogou comigo no Serrinha. Ah, Valdir... Valdir, que é o amigo do Ronaldo? Valdir do Ronaldo, aqui é do Ronaldo. Um Ele abraço. gosta pro demais do comentarista Ronaldo Ronaldo Marcelino. Elogiou, sim. Um abraço pro Valdir, obrigado. Um beijão mais uma para vez. Luciana Moreira, lá na unidade 101. Ela não está assistindo hoje, porque Tá ok. tá resolvendo um compromisso pessoal. Tá certo. Então, um abraço também pro Valdinei Cardoso, mais conhecido como James, que tá falando aqui que o Goiás vence por 3-0. Muito otimismo, viu? Muito otimismo. É fato que quando a equipe está muito bem tecnicamente, no caso o Náutico com 21 pontos, técnico Hélio dos Anjos vem fazendo uma belíssima temporada à frente do Timbu, só que 3-0 é esperar demais, é ser muito otimista. Eu penso que diante da evolução e de tudo que o Goiás vem jogando, e também das mudanças do técnico Pintado, um 2-1, 2-0 poderá ser de bom tamanho. O importante para o Goiás é quebrar essa invencibilidade do líder náutico aqui jogando no estádio Ailê Pinheiro. Amanhã. Neymar versus Messi. Neymar versus Messi. Para mim, Neymar. Apesar também que o Messi joga muito à frente do Neymar, mas para mim, tecnicamente, a equipe do Brasil está melhor, está mais coesa, né? Falando igual aqueles treinadores, mais coesa, aqueles comentaristas. Um linguajar totalmente
rebuscado. Totalmente rebuscado. Mas pra mim, a equipe do Brasil pode parecer que não, mas pra mim o Brasil leva por isso, pelo mesmo placar, 2-1. Olha, amanhã teremos, daqui a pouco teremos, melhor dizendo, Remo e Vila Nova. Amanhã teremos Amanhã, não, Goiás. M Vila Nova é hoje. Hoje, daqui a pouquinho. Sim. Amanhã teremos Goiás e Náutico. No sábado, Brasil e Argentina. No domingo, decisão Inglaterra Itália. e Itália. Lá em Wembley. Eu vi em algumas Londres. imagens dos italianos comemorando a classificação contra a Espanha, meu amigo. O que é que você quer dizer com isso? Você falou que não pipoca, então Umas fala. coisas boas, Boa do que? Fala. umas pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas, que os jogadores? Quem que é que tá Não, falando? torcedores e torcedoras. Ah, os torcedores. Tá, mas você tá falando... E também teve muita bebida alcoólica, Mas você muita... tá falando de torcedores Torcedora. homens ou torcedoras, mulheres? torcedoras. Entendi. Muito bonito lá, enfim, a comemoração da Itália. Interessante. Você achou? Eu vou mandar depois os vídeos para você. Você manda pra nós. Eles comemoram de uma forma diferente da nossa. Diferente, né? Bem diferente da nossa. achou? É, você, Eu acho por exemplo, maravilhoso. quando comemora uma vitória ou outra, você usa um linguajar um pouco Diferenciado, diferenciado. né? Vou falar de Não, mas eu gostei daquelas comemorações. Então as italianas bonitas, né? Sem dúvida, sem Rapaz, eu dúvida. vou assistir o jogo justamente por isso. Claro, torcendo pelo bom futebol. Mas pra mim, eu já estou dizendo isso há algum tempo, o campeão sairia de Itália, ó, Brasil, de Itália e Bélgica. A Itália já chegou na final. Agora, evidentemente que a Inglaterra tem seus méritos. Se chegou na final, também tem totais condições de ser campeão da Eurocopa, mas eu coloco a Itália como favorita para vencer essa Eurocopa de 2020, que está acontecendo Em 2021. E para você, o que que você acha? 2020 praticamente não existiu para muita gente. Eu aposto na Inglaterra. E amanhã? Aliás, e sábado? E sábado no Brasil, claro. Porque eu sou nacionalista, não tem esse negócio não. Torcer contra a seleção, isso não existe. Eu também. Não dou conta disso, Eu vou de não. encontro com você. E hoje, Vila Nova e Remo? Acho Remo que e o Vila Vila, Nova. o Vila vence lá 1x0. 1x0 sofrido? E o Goiás amanhã bate o Náutico 1x0. 1x0? 1x0. Então acabou, né? Acabou. Não, aliás, tem uma situação interessante. O Flamengo do Rogério Ceni. Você vai ter coragem mesmo? Tem Vou. flamenguista assistindo a gente O aqui. Flamengo do Rogério Ceni não está A- tendo uma boa atuação. A batata também tá assando Tá lá, assando né, do Rogério Tá Ceni. assando. Ele pode perder o cargo a qualquer momento. E ontem, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo 2x1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Aí teve os memes, as chacotas nas redes sociais, e uma delas foi essa aí. Veja aí. Olha que interessante a criatividade do torcedor. O que é isso na cabeça? É galo. Você sabe que quem produziu isso daí foi o Reginaldo Oliveira, mais Foi. conhecido como Naldinho. Você sabe por que ele achou bom? Porque é legal, Atlético Exatamente. Mineiro. Legal, e bateu o Flamengo. Olha o galão na cabeça do Olha rapaz. o tamanho do Galo, rapaz. O Galo, o time do Cuca e o Hulk tá jogando muito bem. O Cuca tá armando muito. O Cuca, sabe por que o Cuca engoliu ontem? Jogou com 3 zagueiros e anulou o Arrascaeta. Anulou. O Flamengo, na verdade, por que o Flamengo caiu tanto de produção? O que você achou antes disso aí, Charles? O que você achou dessa criatividade aí? O brasileiro, né? O brasileiro é impressionante. coisa É impressionante. O interessante. brasileiro é impressionante. E esse rapaz aí nem tinha que colocar um gelinho aí, você como enfermeiro, né? Ou não? Então, só o gelo aí não vai te vir, não. Ele tem que colocar um pacotão de gelo. Sabe aquele gelo que a gente coloca em cooler pra tomar uma cerveja? Tem que colocar quase ele todo aqui. Porque, rapaz, ele já deu foi um abscesso. Pra quem não sabe, abscesso é um edemazinho, tá cheio de água. Isso aí vai ser difícil. Nossa, tem flamenguista pegando aqui com a mão. E a dor de cabeça? Qual o flamenguista mais famoso que você conhece? Assim, o melhor amigo seu? Flamenguista? É. Você conhece Rapaz, algum? tem o Alessandro Cristino, lá de Rio Verde. É? Tio Will também é. Ei, boa recuperação pra você, mas também boa dor de cabeça aí. Vamos embora, Charles? Agora, acabou? Vamos embora, gente. Vamos assistir o jogo do Vila agora, Vamos para assistir o comentar jogo na do Vila. próxima terça-feira? Na terça-feira estaremos de volta. Um abraço, Charles, meu Um abraço. líder. Tudo de bom para você, Edivaldo. Tudo de bom a todos que estiveram conosco aqui em mais um programa Você é 10 Esportes. Claro, aguardando que você se inscreva no canal WR Produções 7, se inscreva, dê like, compartilhe, ative a sineta. O sininho para nós é importante, que todo sininho que você ativar, ele será ativado as notificações, e assim que nós começarmos o nosso programa Você é 10 Esportes, através da WR Produções 7, você será notificado. Na próxima terça-feira estaremos de volta a partir das 8 horas da noite, e na segunda-feira na Canedo FM 87.9, Edivaldo Barbosa no comando do Canedo Esporte, e nós teremos nossa coluna 12h30 com ele. Forte abraço a todos, um bom final de semana, juízo e muito futebol.
Galera, um abraço para vocês, bom final de semana, ótima sexta-feira, final de semana de muito futebol, de muita paz e de muito amor. Na terça-feira nós estaremos de volta, o Você é 10 Esportes, comigo, Edvaldo Barbosa, com o comentarista Charles dos Anjos e na produção do sempre eficiente, ao contrário do que diga, ele já foi bom de bola, pelo menos lá no campo do Zé do Mil, meu amigo Reginaldo Oliveira. Galera, fui!